Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Ucrânia. A paciência de Putin tem ganho à impaciência de Trump. Já esta manhã o Kremlin esclareceu que ainda não há planos concretos, mas admitiu estar aberto a avaliar o mais recente apelo de Kiev. O porta-voz do Kremlin disse ontem que Vladimir Putin está disponível para conversações diretas com a Ucrânia e a considerar a proposta do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para interromper os ataques de ambas as partes a infraestruturas civis, nomeadamente às instalações energéticas. Só não disse quando. A boa vontade de Moscou surge na sequência das tréguas de Páscoa declaradas por Putin para apaziguamento momentâneo. Ao que tudo indica, nenhum dos lados respeitou as tréguas. Donald Trump não conseguiu travar o conflito em 24 horas nem em 3 meses. O presidente dos Estados Unidos diz agora ter um novo plano. Se for como os anteriores, significará mais pressão sobre a Ucrânia e novas assistências à Rússia. Se não for possível acabar com a guerra na Ucrânia, precisamos de seguir em frente. Foi o que disse na semana passada o secretário de Estado, Marco Rubio. Esta guerra vai andar para trás ou vai andar para a frente, hoje em Londres, numa reunião conjunta entre Ucrânia, Estados Unidos, França e Reino Unido. Neste episódio, Francisco Pereira Coutinho, professor da Nova School of Law, fala-nos da evolução desta guerra, das coreografias negociais e das hipóteses de um conflito congelado. Bem-vindos ao P24. O seu dia começa aqui. Francisco Pereira Coutinho, obrigado por ter vindo ao P24. Vladimir Putin disse ontem que estava disponível para negociações diretas com a Ucrânia. Isto sucede ao cessar-fogo da Páscoa. Estamos diante de mais uma coreografia ou é de facto uma hipótese real a ter em conta? Bom, eu diria que é mais uma coreografia. Aliás, tudo aquilo que se passou neste fim de semana pascual mostra bem a natureza deste conflito. Putin, surpreendentemente, no sábado, decreta uma pausa humanitária, mas decreta a pausa 1 ou 2 horas antes dela se iniciar, portanto, já sabendo, cinicamente, que ela não seria cumprida nem pela própria Federação Russa, porque seria impossível implementá-la naquele prazo. E por outro lado, os ucranianos vêm no fundo denunciar isto, que isto não é verdadeiramente uma proposta séria, e no final dessa pausa Zelensky diz, então porquê é que não fazemos agora um cessar-fogo de 30 dias? Portanto, no fundo, tentando inverter a guerra comunicacional sobre quem é que está verdadeiramente interessado na paz. E por isso é que Putin agora vem dizer, porque ele não aceitou esta proposta de cessar-fogo, que foi apresentada pelos ucranianos, mas também não pode perder a face, portanto vem dizer, sim senhora, se quiserem negociar, podemos negociar. Agora, o que é que nós sabemos? Sabemos que foi feita uma proposta pelos americanos de cessar-fogo há mais de um mês. Os russos também não disseram nem que sim nem que não, disseram que iam pensar no assunto e no entretanto foram acordados 2 cessar-fogos parciais. Um no Mar Negro e outro que seria muito semelhante àquele que Putin diz que quer negociar, que seria um cessar-fogo de 30 dias, que entretanto já expirou, relativamente à Ucrânia não atacar infraestruturas energéticas russas e, em contrapartida, os russos não atacar infraestruturas elétricas ucranianas. O Zelensky falou de um cessar-fogo um pouco mais amplo, mas vamos lá ver, se não conseguiram durante aqueles 30 dias, de facto, acordar um cessar-fogo que pudesse ser implementado, temos que estar todos muito céticos em relação à possibilidade de avançarem também neste domínio concreto. Em relação ao Mar Negro, também eu acho que é paradigmático, não é? Foi apresentado por Trump como uma grande conquista, não é? Vamos ter aqui um cessar-fogo no Mar Negro, mas nada se avançou, porque entretanto os russos vieram dizer, e este ponto é muito importante, é que só avançariam para um cessar-fogo no Mar Negro se fossem levantadas sanções. Por quem? Por parte da União Europeia. Ora, os europeus nem sequer foram chamados para as negociações e, portanto, não levantaram sanções nenhumas. E, portanto, ao fim do mês e meio, desde o telefonema entre Trump e Putin, que supostamente era o telefonema que iria desbloquear um processo negocial tendente à paz, ou pelo menos a um cessar-fogo, nós verificamos que foi muitíssimo difícil avançar sequer com cessar-fogos parciais. Tivemos agora esta pausa de 30 horas na Páscoa, que não foi cumprida, é preciso dizê-lo, houve ataques de artilharia, mas em todo o caso eu creio que foi talvez um dos únicos dias, tanto quanto me lembro, em que não houve sirenes na Ucrânia de ataques aéreos, portanto houve qualquer coisa, portanto já houve qualquer coisa. Sabemos muito pouco sobre um plano que Trump irá revelar nos próximos dias, de acordo com um tabloide de Nova Iorque. Podemos falhar
falar em falhanço até aqui. Poderá uma solução ser encontrada quando a pressão é sobretudo exercida sobre a Ucrânia e não sobre a Rússia? A situação na Ucrânia é uma situação muito complexa. É uma situação que já vem de 2014, já tivemos 3 acordos de cessar-fogo, são os chamados acordos de Minsk, que fracassaram completamente. Qual é a diferença em relação ao ponto em que estávamos em 2014, 2015? É que desta vez, e isso também é um aspecto positivo para Donald Trump, os americanos estão envolvidos numa tentativa de mediação. Algo que não fizeram em 2014 e 2015. Colocaram-se completamente à parte. E não foi Donald Trump, foi Barack Obama. E este é um ponto muito importante. Nós agora olhamos para os norte-americanos e vemos aqui uma mudança radical de posição entre Biden e Trump, que é verdade. Mas esta posição do Donald Trump não é assim tão afastada daquela que tinha sido do próprio Barack Obama. Pelo contrário, ele tem uma posição mais interventiva neste conflito. Ele diz que eu quero avançar, isto é um irritante nas relações entre a Rússia e os Estados Unidos, eu quero avançar com estas relações bilaterais, acho que isto vai ser muito benéfico para os Estados Unidos, mas é preciso resolver primeiro a questão ucraniana. Esta não é a minha guerra, era a guerra de Biden, portanto não contem comigo para alimentar esta guerra. Isto é uma posição legítima, aliás, é uma posição não muito diferente daquela que eu referi há bocado, de Barack Obama. Agora, qual é que é o problema? E isto é um aspecto que eu creio que falamos no último podcast em que estivemos juntos. Ele aplica a teoria de louco nas relações internacionais. Eu ia perguntar exatamente isso. Aos iranianos, por exemplo, dizendo vamos fazer um acordo, mas eu tenho os B2 naquela base e, portanto, se isto não avançar, eu posso bombardear as vossas instalações nucleares. Mas ele aplica essa mesma teoria em relação à Rússia? Não, estranhamente. Não faz qualquer tipo de pressão sobre a Federação Russa. E este é um ponto estranho, porque, por exemplo, o Mike Waltz, que é o seu conselheiro de defesa nacional, por exemplo, o Marco Rubio, eram muito adeptos de uma ideia de paz pela força, que era, no fundo, pressionar a Rússia para que a Rússia cedesse e pudéssemos avançar para uma paz justa. Donald Trump, e eu acho que isto foi paradigmático, não é? Lançou uma guerra comercial sobre todo o mundo, lançou tarifas sobre toda a gente, menos sobre a Federação Russa e a Bielorrússia e pouco mais. E isso é muito estranho, porque, por exemplo, o comércio entre... Não se diga que era porque tinha sanções, porque há um déficit comercial entre a Rússia e os Estados Unidos de mais de cerca de 3 mil milhões. Portanto, há comércio. Nem todos os bens russos estão sancionados. Por exemplo, os bens agrícolas não estão, os fertilizantes são muito exportados para os Estados Unidos. Ele podia ter decretado tarifas, mas não o quis fazer, justamente para não aborrecer Vladimir Putin, com quem tem tido conversas ótimas, com quem quer organizar os jogos de hóquei, e que não quer pressionar justamente para avançar para um acordo justo aqui na Ucrânia. E os Estados Unidos poderiam fazê-lo, porque Donald Trump, a certa altura, ele fala com a imprensa todos os dias e de vez em quando lança algumas ideias que, se de facto ele quisesse aplicá-las, teriam consequências. Por exemplo, ele disse que se os russos não avançarem num cessar-fogo, numa proposta de paz, ele vai lançar tarifas, mas também sanções secundárias. Bem, meu caro, sanções secundárias, que é uma coisa que o Biden não quis fazer porque queria criar uma enorme disrupção no comércio internacional, que não é problema nenhum para Donald Trump, como vimos com esta história da guerra tarifária, não é problema absolutamente nenhum. Se ele lançasse sanções secundárias sobre a Federação Russa, no fundo dizendo que iria sancionar aqueles que comerciam com a Federação Russa, para dizer, atacaria os chineses, a União Indiana, que estão a comprar petróleo, isso colocaria Vladimir Putin num canto. Muito claramente. E nós estamos aqui a falar de dar mais armas à Ucrânia, né? De gastar dinheiro com a Ucrânia, simplesmente lançar sanções secundárias. Claro que nós já sabemos que as sanções secundárias e as tarifas têm aqui um efeito boomerang, isto teria que ter consequências também sobre os Estados Unidos, mas isso para Donald Trump já se percebeu com a história das tarifas, que não é propriamente um grande problema. Era, por exemplo, para Biden, que em cima estava num ano eleitoral, não ia arriscar aqui problemas económicos resultantes de uma medida drástica como esta, que aliás Donald Trump fez em relação aos iranianos no seu primeiro mandato. A economia iraniana ficou numa situação muito problemática justamente porque foram lançadas sanções secundárias sobre o Irão. Agora, não é isto que eles andam a fazer com os russos, andam em cimeiras. Aliás, os russos são muito inteligentes. O que é que eles estão a fazer? Tentam não irritar Donald Trump e vão lançando cenouras sucessivas nas reuniões bilaterais.
Então, importante. Até que ponto é que podemos falar na eventualidade de um conflito congelado? E, por outro lado, os Estados Unidos, na hipótese de abandonarem os seus esforços no campo negocial, essa ausência pode ser colmatada por europeus, chineses? O que é que isso poderá significar? Essa é a discussão que temos a ter agora. Reparem, quando falamos em conflito congelado, isso pode significar várias coisas. Estamos a falar de um conflito congelado como tivemos, por exemplo, entre 2014, 15 e 2022. E que, reparem, foi um conflito congelado, mas em que morreram 14 mil pessoas, inclusive 4 mil civis. A OSCE, que fiscalizava o cumprimento dos acordos de cessar-fogo, os acordos chamados Acordos de Minsk, só em 2021 reportou 93 mil violações. Portanto, isso é um tipo de conflito congelado. Duvido que avancemos para aí, porque os ucranianos não vão aceitar isso e os russos também não estão interessados nisso. Aliás, eles dizem que os europeus mediaram aquele acordo de Minsk para armar os ucranianos, os europeus e os americanos. A questão da NATO, por exemplo, é uma questão que muita gente fala e que os americanos vão dizer que e a Ucrânia neste momento, eu se sou ucraniano, eu diria sim, não queremos saber da NATO, porque a NATO neste momento, francamente, o que é a NATO nos próximos 4 anos? A NATO não vai existir, quer dizer, não há, vamos ver em junho se a NATO ainda existe ou se está em morte cerebral. Portanto, a questão da NATO neste momento nem é uma questão. A questão fundamental é o apoio europeu. O apoio europeu à Ucrânia e aquilo que está a ser preparado pelo Reino Unido e pela França, e agora pela Alemanha, que vai ter, com o novo chanceler, de não deixar cair a Ucrânia e vão defender a Ucrânia. Agora, o que é que pode ser um conflito congelado? Eu não acabei a minha resposta há bocado, que é, será que estamos a falar do conflito congelado na Coreia? Isso pode interessar aos ucranianos. Portanto, uma zona verdadeiramente desmilitarizada, com forte presença de forças militares na Ucrânia, que servem de dissuasão a uma futura invasão russa. Se estamos a falar disso, então isso interessa aos ucranianos. A Coreia do Sul, neste momento, é um dos países mais desenvolvidos do mundo. A Coreia do Norte, já sabemos o que é, não é? É um regime stalinista mais pobre do mundo. Mas a Coreia do Sul, ou seja, tivemos ali um conflito congelado, ainda estão em guerra, com uma linha de armistício em que se separa, completamente minada. Agora, como é que nós vamos conseguir fazer isso? Podemos conseguir fazer isso. Agora, basta ver, eu não sei qual é a dimensão da zona desmilitarizada na Coreia, mas tenho a certeza que é muitíssimo mais pequena do que na Ucrânia. Estamos a falar de uma zona que teria que ter 1000 km de extensão, uma dimensão louca. E uns custos enormes. Aliás, os americanos, neste momento, as negociações que vão ter com os sul-coreanos é para eles pagarem a presença daquelas tropas americanas que lá estão. Isto tem um custo enorme, mas que os europeus estão dispostos a pagar. Esse é que é o ponto, pelo menos para já, não é? E, portanto, esse é que eu acho que é a discussão que estamos a ter neste momento. Agora, o que é que os russos também já disseram? Disseram que não querem tropas europeias lá. Ou seja, eles estarão interessados, quanto muito, num conflito congelado, voltando à situação que tínhamos em 2022. Claro que conseguiram alargar um bocadinho o seu território, mas atenção, a Rússia não lançou esta ofensiva, esta agressão em larga escala em fevereiro de 22 para conquistar o Donbass. Esse não foi o objetivo. O objetivo foi mesmo conquistar a Ucrânia toda, tornar a Ucrânia um Estado vassal. Isso é muito evidente e, portanto, em nenhuma circunstância ficarão satisfeitos com um conflito congelado. Por isso é que os ucranianos estão sempre a dizer não vamos aceitar voltar a uma situação em que estávamos, em que já sabíamos que iríamos ser atacados mais tarde ou mais cedo, porque o problema deles é nós que queremos ser membros da União Europeia, e esse é que é o ponto-chave, não é? Membros da União Europeia, membros da NATO, eventualmente, se a NATO se resistir e sobreviver a Donald Trump, etc, etc, etc. Para acabar, neste contexto, o que será de esperar do encontro de hoje em Londres entre representantes de França, Reino Unido, Estados Unidos e Ucrânia? Serão os europeus a salvar os Estados Unidos desta hipótese de falhanço negocial? Era a conversa que estávamos a ter há bocado. Eventualmente poderiam fazer isto se estivessem muito pressionados. Agora, eu não os vejo particularmente pressionados. Eu acho que Putin joga sempre a longo prazo, que é Trump vai lá estar mais 3 anos e meio, mesmo que reconheça a Crimeia, vem o próximo presidente, revoga esse reconhecimento e joga. Não sei se Putin acredita que este empenhamento europeu vai durar muito tempo, também pode ser isso que ele neste momento está a pensar. Reparem, ele apostou que Donald Trump seria o próximo presidente americano e ganhou completamente essa aposta, porque, e as consequências de ter esperado estão aqui à vista. As possibilidades que ele tem neste momento, o Trump está sempre a falar nas cartas e que isto foi um jogo de póquer, etc. A mão de Putin melhorou com Donald Trump da Casa Branca, muito claramente. Agora, o que se verifica neste momento é que, de facto, os europeus têm uma percepção de que esta é uma ameaça existencial para eles próprios. Portanto, o próprio
isto é sempre um bocadinho fatalista, não é? Os russos acham que a NATO é uma ameaça existencial e que a Ucrânia fazer parte da NATO é uma ameaça existencial. O Macron veio dizer que a Rússia é uma ameaça existencial. Tudo é uma ameaça existencial, aparentemente, mas na verdade é essa a percepção que existe neste momento entre os líderes europeus. Agora, daqui a 2 anos temos eleições em França, se ganhar Le Pen, a ameaça existencial se calhar evapora-se, não é? Mas enfim, entretanto temos aqui este chanceler alemão que tem essa visão exatamente igual e, portanto, parece-me a mim muito difícil perspectivar como é que a Federação Russa vai conseguir atingir os objetivos maximalistas a que se propôs, vendo uma frente europeia tão unida como existe neste momento. Se nós vamos conseguir substituir os Estados Unidos, vamos. Com certeza. Vai demorar algum tempo. Há algumas capacidades militares que só os Estados Unidos têm neste momento, designadamente aquelas que dizem respeito à defesa antiaérea da Ucrânia. Tivemos agora um ataque no Ninho de Ramos. Esse tipo de material militar nós não temos em número suficiente para apoiar os ucranianos. Agora, do resto temos. Aliás, estamos sempre a dizer isto é verdade. Temos uma economia 10 vezes superior à Rússia, portanto, não há dúvida nenhuma que os russos sabem isso. Agora, olham para nós e não veem um Estado, veem uma amálgama de Estados, muitas vezes a falar de forma muito, muito dissonante. Agora, havendo este eixo franco-alemão mais os britânicos, isso é suficiente, mais do que suficiente, para apoiar a Ucrânia e manter este conflito durante imenso tempo. Agora, como é que saímos daqui neste momento? Que golpe de mágica é que Donald Trump vai lançar? Nós estamos a ver. Não será seguramente esta proposta que está a fazer agora, que eu acho que dificilmente será aceitável pelos russos, ou se for aceitável, podemos ter aqui um cessar-fogo, que será um cessar-fogo muito, muito precário, porque para termos verdadeiramente um conflito congelado nos termos coreanos, vai ser uma negociação que vai durar meses. Veremos, sabemos que a paciência de Putin é ilimitada e que a impaciência de Trump tem os seus limites. Francisco, obrigado por teres vindo ao P24. Together, we will make America strong again. We will make America proud again. Hoje é quarta-feira, dia de Fogo e Fúria, um podcast semanal com Pedro Guerreiro, correspondente do Público nos Estados Unidos, e com Ruben Martins, a partir de Portugal. Não perca. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.